Bom dia! Sejam todos bem-vindos ao Despertar Consciente de hoje. Finalizando uma semana e a nossa maratona sobre os relacionamentos. Seja bem-vindo aqui quem está comigo ao vivo, quem está comigo na gravação, quem caiu de paraquedas, Despertar Consciente, toda segunda e sexta-feira, 8 horas da manhã, batendo um papo com vocês. Este mês de junho trouxe aqui para vocês uma série sobre relacionamentos. Então, destrinchei por todos os ângulos, né? Estou destrinchando o tema de hoje também, o assunto sobre vários ângulos. Então, quem não assistiu, fica aí o convite para você assistir os encontros anteriores. Todas as gravações já estão salvas no meu perfil e também na Biblioteca Consciente, onde você consegue acessar todo o meu material de forma organizada, as aulas completas, material em PDF, resumo em vídeo animado. Então tem tudo disponível lá na Biblioteca Consciente também, e a gravação também das aulas estão disponíveis aqui no meu perfil. Então hoje vou dando sequência aqui ao tema relacionamentos, e hoje eu trouxe um assunto que a maioria aqui do meu público gosta muito, que é sobre as sombras psicológicas. Em breve eu vou fazer uma maratona também sobre sombras, então quem gosta do assunto, fique preparado aí que vem muita coisa boa aí ainda no decorrer do ano. É um tema que eu quero explorar com vocês aqui. Quem não conhece sobre o assunto e ficou curioso, tem muito material meu também já salvo, gravado sobre as sombras psicológicas, só dá uma pesquisada aí que você consegue encontrar. Ou quem tiver curiosidade e não estiver achando, pode me mandar mensagem no privado também, que eu posso direcionar alguns assuntos sobre sombras. Inclusive, até de dica, tem uma série de 3 lives muito boas que eu fiz com Eliane Xavier sobre as sombras. Inclusive, aproveitando o recadinho também, segunda-feira a Eliane Xavier vai estar ao vivo comigo aqui no Despertar Consciente, batendo um papo comigo aqui no Despertar Consciente. Fica o convite para vocês, 8 horas da manhã. Nós vamos desmistificar as coincidências. Por que as coincidências acontecem? Então nós vamos bater um papo bem legal aí, fica o convite para vocês, ela trazendo todo o conhecimento dela sobre a física quântica, e eu vou abordar com vocês aqui sobre os bastidores da consciência, então tudo que está por trás aí das coincidências. Então, tema de segunda-feira. E hoje, sombras afetivas. Vamos falar aí sobre a sombra e também sobre relacionamento. Vou fazer uma pequena introdução aqui para quem não sabe o que é sombras, para você conseguir acompanhar. Inclusive, essa é uma das propostas aqui dos meus encontros. Para quem caiu de paraquedas, eu sempre trago de uma forma, cada conteúdo aqui de um assunto fragmentado, mesmo se conectando com todos os outros assuntos, para que você consiga acompanhar, caso não tenha tempo e disponibilidade de seguir uma ordem linear, tá? Então, mesmo que esse mês é uma maratona sobre relacionamentos, você consegue acompanhar também, ok? Então vamos lá. O que é sombra? O que seria uma sombra psicológica, tá? Sombra é tudo aquilo que a nossa consciência reprime, tá? Tudo aquilo que a sua consciência reprime, joga para debaixo do tapete, isso vira uma sombra. Essa repressão pode ser um desejo, uma vontade, uma dor, um sofrimento, um trauma, uma situação, uma pessoa, uma personalidade, um sentimento, um pensamento. Tudo que é reprimido, tudo aquilo que não é assimilado, é jogado para debaixo do tapete. É como se fosse, sabe a lixeira do computador, aquilo que você não quer, você joga lá na lixeira? Só que se você não vai lá na lixeira para deletar, aquele material continua ali, não é? Então a sombra é como se fosse a lixeira do seu inconsciente, vai jogando tudo ali. Só que, diferente do computador, que você coloca ali, com o tempo ele vai se diluindo, né? É como se fosse um pré-lixo, né? Antes de você deletar algo. Caso você se arrependa ou precise, depois você resgate. Essa é a função na informática. Na sua consciência não é bem assim que funciona. É só uma analogia para você entender um pouquinho ali de onde que você vai jogando aquele arquivo. Só que diferente do computador, ali não acaba. Ela continua ali. Ela fica querendo se manifestar em algum momento. Então a repressão, até trouxe essa analogia aqui em um dos encontros, é a mesma coisa que você tentar represar um rio.
Durante um tempo, no início, você até pode conseguir, que é o que acontece quando você reprime um desejo, uma personalidade, uma vontade. No início você até pode conseguir, mas a longo prazo a tensão vai aumentando e aonde encontrar uma brecha, vaza. E onde que uma sombra vaza? Em um ato falho, uma autossabotagem, numa guerra interna onde a pessoa começa a travar uma guerra com si mesmo, porque a repressão ela não é à toa. A pessoa, para reprimir alguma coisa, ela tem que ter tido seus motivos, por mais absurdos que sejam. Só que a partir do momento que ela começa a nascer outras vontades, entra em choque. Tá? E é aí que começa o conflito. Eu trago uma analogia aqui com vocês também de um ônibus. O nosso corpo físico é como se fosse um veículo. Então você tem um veículo transitando na sua experiência, só que por trás desse corpo, quem está fazendo escolhas aí por trás desse corpo físico? A consciência. A consciência ela se fragmenta em personalidade, porque quando nós viemos de fábrica, nós viemos da mesma fonte, então todos nós temos a mesma essência, a mesma, tem vários nomes, né? A chispa divina, a consciência cósmica, o Deus interior dentro de cada um. Então é a nossa parte individualizada de uma totalidade. E como é uma parte individualizada da totalidade, viemos da mesma fonte, é o famoso todos somos um da física quântica. Tá? Mas não vou entrar muito nesse ponto aqui, só para não tomar muito nosso tempo do nosso assunto. Mas só desenhando um pouquinho esse processo. Se nós viemos da mesma fonte, todos nós somos iguais. O que diferencia uma pessoa de outra? Tá? A personalidade. Então, a mesma coisa, você compra um telefone, telefones são todos iguais quando saem de fábrica, à medida que você vai personalizando esse telefone, né, ele vai se individualizando e se diferenciando do outro. A programação, os aplicativos que você instala, as fotos que você salvou, isso vai formatando e diferenciando um aparelho do outro. A mesma coisa, nós viemos de um mesmo lote, né, de fábrica, e o que nos individualiza são as nossas personalidades, que vai nascendo ao longo da nossa experiência. Então, todo o seu conhecimento lógico, técnico, racional que você aprendeu, que você herdou dos seus ancestrais, o que você decodificou da experiência que você passou na sua vida, os traumas que você armazenou. Então, sejam situações boas ou ruins, conhecimentos úteis ou inúteis, tudo vai formatando quem você é e vai criando as suas personalidades. Ali, nós temos então o desenvolvimento do ego. Tá? E a sombra, quem é a sombra? É o ego reprimido, porque ninguém tem uma personalidade apenas. Todos nós temos várias personalidades. Algumas personalidades se manifestam, outras personalidades não manifestadas são as sombras. Então o ego nada mais é do que a sombra nada mais é do que o ego reprimido. Tá? Tem várias definições, forma de explicar tudo isso, ou algumas linhas de raciocínio vão dar alguns nomes diferentes, mas aqui só para trazer uma linguagem bem arroz com feijão, porque o intuito aqui não é formar ninguém especialista de sombras, e sim você entender os aspectos inconscientes que estão influenciando nas suas escolhas, consequentemente no seu resultado e, no tema de hoje, nos seus relacionamentos dentro da sua área afetiva. Tá? Então, tudo aquilo que foi reprimido vira uma sombra. Quando a personalidade é reprimida, então nós temos a repressão da personalidade que vira a sua sombra psicológica. A sombra afetiva seria toda a repressão que envolve, que eu generalizei e vou desmiuçar por vários ângulos, porque a repressão não é só da sua personalidade. Tá? Tudo que vira uma sombra não é só a personalidade reprimida. A personalidade reprimida vira a sua sombra pessoal. Só que nós temos a sombra coletiva, nós temos a sombra familiar, nós temos a sombra individual, né, como eu desenhei nesse exemplo de como que se desenvolve essa personalidade reprimida. Você pode reprimir sentimentos, você pode reprimir situações e tudo isso vai ali ficando para debaixo do tapete. Agora, aquilo que você reprimiu que diz respeito a relacionamentos é o que pode estar manifestando na sua realidade afetiva, tá? Ou você pode ter reprimido outras questões em outras áreas e afeta o seu relacionamento também. Por exemplo, vamos supor que você passou o dia todo no trabalho e o chefe te torrou a paciência, só que quando nasce um desejo, uma vontade e ela não é manifestada, ela é jogada para debaixo do tapete.
Essa tensão, se não for elaborada, ela tende a se manifestar em alguma outra situação, pessoa, comportamento, em algum movimento. Então, a pessoa passa um estresse no trabalho, ela, claro, ela não vai poder ali mandar o chefe para aquele lugar. Então, uma vez que nasceu a vontade e ela não assimilou aquilo, ela não manifestou essa vontade e essa vontade também não foi assimilada, porque, Henrique, então eu vou resolver, eu tenho que mandar o chefe para aquele lugar? Não, você tem que elaborar. Tá? Primeiro, aí vai esbarrar em outros assuntos, tá? Mas só já dando o link para vocês entenderem. Para manifestar uma vontade de mandar o chefe para aquele lugar, ali já tem uma repressão de uma outra área. Normalmente nós projetamos na área profissional os traumas reprimidos com escola, com provedor financeiro, outras experiências profissionais. Então a pessoa tem uma carga, já por isso que um problema vai puxando o outro. Então ela tem situações que foram reprimidas envolvendo ali o tema trabalho, escola, dinheiro, bens materiais, provedor financeiro. Aí hoje ela vivencia uma situação, é como se essa parte reprimida mandasse um sinal para ela, olha, tá vendo aqui, tem essa coisa aqui que foi mal resolvida. E aí ela vai projetar isso no chefe. Como ela projeta isso no chefe, ela não pode manifestar, ali ela reprime aquele desejo daquele momento, que já é uma resposta de uma repressão de um histórico de vida. Só que a daquele episódio em específico, vamos lá, ela foi acumulando aquela vontade de mandar o chefe para aquele lugar, não pôde, aquela vontade está ali. Lembra? O rio represado vai achar uma brecha. Quando chega em casa, o primeiro que pisar no calo dela, ela explode, ou ele, né? Vamos dar um exemplo aqui, um homem e uma mulher. Então, aonde que o companheiro, quando chega em casa e dá um gatilho, essa pessoa pode explodir e falar com aquela pessoa aquilo que ela não falou com o chefe. Tá? E aí a pessoa fala assim, nossa, mas fulano está fazendo uma tempestade, um copo d'água, eu só perguntei, eu só falei tal coisa. Né? Ou seja, porque aquilo que foi reprimido ali não diz respeito a ela. Aquilo ali era um transbordo que já veio transbordando desde lá da situação com o trabalho. E aí ela projeta os traumas do trabalho na área afetiva. Tá? Claro que para poder manifestar isso na área afetiva vai ter os traumas, que é o que eu expliquei em outros encontros. Tá? Daí só não vou trazer essa mesma análise aqui para não ficar repetitivo o assunto que eu estou trazendo pela ótica da sombra. Então essa repressão, ela tende a se manifestar em várias áreas. E onde outros exemplos aqui pode ter uma repressão afetiva, tá? Nós temos a repressão com a sexualidade, tá? Então aquilo que provavelmente talvez o companheiro ou a companheira está reprimindo no seu relacionamento em relação à sexualidade, é aonde que essa personalidade vaza no externo, que aí é muito que justifica, eu falo, não justifica no que tem que fazer, tá pessoal? Justifica, eu falo, a vontade para essa personalidade, tá? No caso, as traições, por exemplo, então são desejos não manifestados, lacunas não preenchidas que tendem a se projetar em outros movimentos, outras pessoas, outras situações ou outros comportamentos. Então um desejo reprimido sexualmente, por exemplo, ele pode se manifestar aonde essa pessoa tem essa tensão lá fora e ela tem a oportunidade de manifestar aquilo que foi reprimido dentro da área afetiva, o que muitas das vezes ocasionam então as traições dentro dos relacionamentos. Esse aqui é um dos exemplos dentro da parte da sexualidade, tá? Tem também a repressão na parte afetiva, por exemplo, quando a pessoa projeta no companheiro aquilo que reprimiu, então em relação aos pais. Então aqui também trazendo um exemplo por um outro ângulo de coisas que eu expliquei nos outros despertar. Uma pessoa então que tem uma carência de pai e mãe, por exemplo. Essa carência que eu falo de pai e mãe, toda vez que eu falo carência, é tudo aquilo que faltou. Tá? Então pode ter faltado atenção, carinho, desejo, pedido de desculpas, visitas, atenção, compromissos, tudo aquilo que faltou em relação ao pai e à mãe, vai ficando uma lacuna não preenchida. Fica uma personalidade que anseia por aquilo que na contabilidade emocional ficou defasado. Aquilo também vai virando uma sombra, vai virando uma personalidade e tende a buscar isso nos relacionamentos. Então, quando ela vê a oportunidade de buscar uma compensação dessa carência no relacionamento, quem que está ali buscando? A sombra. Por isso que muitas das vezes um adulto tem atitudes infantis, tá? Dentro de um relacionamento. A pessoa vai agir como uma criança e depois talvez ela até se culpa. Quem que está se culpando? São personalidades diferentes.
Tá? O adulto busca o resultado. A criança que foi reprimida, ela está buscando afeto, está buscando carinho, a atenção. Por isso, o comportamento dela naqueles momentos dentro do corpo adulto é a personalidade infantil. Aí vai ser aquele adulto que faz pirraça, vai ser aquele adulto que vai agir como um adolescente no relacionamento, porque é a personalidade se manifestando. Então, um outro exemplo, é importante você entender e fazer essa leitura das personalidades, porque senão você se culpa de coisas que foi uma outra personalidade que fez. Tá? E quando eu falo nesse movimento, não é para gerar uma terceirização, é para você se compreender e saber aonde você vai mexer. Porque, por exemplo, você está lá no relacionamento, você está ali como um adulto tentando ter um relacionamento funcional. Aí em algum momento vem uma personalidade sua lá de 14, de 15 anos que sofreu algum movimento ali naquele período ou antes dele, age de forma infantil, sabota esse relacionamento, gera um problema. Essa personalidade então veio à tona, se manifestou, sabotou o relacionamento, voltou ali para as sombras do inconsciente, aí vem a personalidade do adulto vivenciar as consequências desse desequilíbrio, o famoso ato falho. Tá? E aí aonde essa personalidade como adulto, como não tem esse entendimento consciente, o que ela vai fazer? Ela vai se culpar pela atitude. Sendo que, se ela entendesse que foi essa outra personalidade, é aonde ela ia ter um diálogo interno consigo mesma, entender de onde veio essa dor, o que essa personalidade está querendo, e integrar essa personalidade. Que é assim que as questões são resolvidas, com a integração. E normalmente, quando ou a pessoa vai se culpar pelo que fez ou que deixou de fazer, ou quando ela até sabe que foi uma outra personalidade dessa, ela vai tentar ganhar no grito. Então é onde que ela vai falar assim, não, agora as coisas vão ser diferentes, eu vou fazer diferente, vai ser assim, assado. Está tentando convencer uma outra personalidade. Assim como é no mundo externo, é no mundo interno. Tenta convencer alguém ganhando no grito, impondo medo, autoridade. Pode funcionar durante um tempo, mas a hora que essa repressão começar a gerar mais raiva e essa raiva for maior que o medo, essa personalidade ela cresce e age de forma diferente. Isso acontece, por exemplo, na educação com os filhos. Aquele pai autoritário que tenta controlar o filho impondo medo, vai funcionar até o medo ser menor que a raiva. O dia que esse medo virar raiva, ou a raiva ficar maior que o medo, essa criança, por rebeldia, por revolta, ela encara e faz totalmente ao contrário. Então, ou seja, medo e respeito são situações, são coisas totalmente diferentes. Então, quando a sua personalidade interna ela compreende, ela passa a respeitar essa outra personalidade, aonde que ela é integrada. Então, não é convencer ou ganhar essa personalidade no grito, que é o que a maioria das pessoas acabam fazendo na prática. Ou tenta ganhar no grito, o que não resolve, ou acaba cedendo. É onde a sombra engole o ego, e aí agora a sombra passa a dirigir o corpo 100%. É aquela pessoa que já está totalmente perdida. Tá? Já viu aquela pessoa que parece que está só a carcaça andando? Parece até aquele zumbi de filme? Ou seja, ali é a manifestação da sombra. Tá? Tem vários filmes que ilustram isso de forma metafórica perfeitamente. Tá? Eu devo deixar uma sequência de postagens depois aqui de dica para vocês, mas algumas aqui interessantes. O filme Soul é um filme interessante. Quem assistiu aquele filme da Disney, o Soul, que tem a personagem principal, a 22, assistam esse filme com o olhar do que eu estou trazendo para vocês aqui sobre o conteúdo das sombras psicológicas. A personagem, quando ela vai reprimindo um monte de situações que foram dolorosas para ela, ela se fragmenta e vira uma sombra, até onde a sombra assume o corpo dela e ela muda totalmente a personalidade, a atitude. Cada vez que ela tem um gatilho ali na dor e no sofrimento dela, a sombra vai aumentando. Então é um filme que mostra de forma metafórica perfeitamente todo esse processo. Pegue tudo que eu estou explicando para vocês aqui, o que eu já falei em outras aulas sobre sombras, e assistam esse filme por outro olhar, para vocês verem como que a sombra interage. Tem outros exemplos aqui, tem aquela série Entre Estranhos, também muito boa. Tem um filme que eu adoro indicar ele quando eu vou falar sobre sombras, é um filme chamado Nós, ou Us no inglês, na tradução dele para o português ficou chamado Nós. Também é um filme de terror, mas não assista ele na camada principal, assista ele analisando esse detalhe das sombras. Então é onde você vai conseguir começar a compreender. Hoje eu trouxe aqui um exemplo de relacionamentos, mas esse assunto, tá, pessoal, está por trás de tudo,
tá? Lembra que eu sempre trago a minha premissa principal aqui. Escolhas conscientes evitam as realidades inconscientes. Tá? E quem está fazendo escolhas? Porque a vida é uma sucessão de momentos. Momentos que vai passar pelas escolhas que vocês vão fazendo. E quem escolhe é a personalidade. Só que nós temos uma pequena porcentagem fazendo escolha consciente. A maior parte é uma repressão não só da sua vida, tá? Não estou falando isso para te assustar, não, mas para você ter consciência, para poder compreender o seu processo. Se fosse só repressão da sua experiência, já tem muita coisa influenciando no seu resultado. Só que existe também a repressão coletiva e a repressão familiar. Então você já vem com o histórico de repressões de uma família inteira. Mais o que você passou, tudo isso está influenciando. Por isso que se a pessoa não está consciente, a vida dela é toda desorganizada. Porque ela tem ali uma pequena porcentagem, tá? Menor do que 6%, tá? Querendo fazer uma escolha, querendo ter um desejo. Alguns estudos apontam até 12%, só que esse outro até 12% já é uma personalidade reprimida que ela está consciente, talvez não seja nenhuma vontade dela. Então eu arrisco a dizer que consciente mesmo é menos de 6%. Tá? O restante inteiro são influências internas reprimidas. Se a pessoa não está consciente disso, ela não age, ela só reage e apenas fica reagindo a essas experiências que ela vai ficar vivenciando, vai chamar de acaso, de destino e vai esperar o mundo mudar ou as coisas lá fora se organizarem como um passe de mágica para que ela mude a realidade dela, ou vai tentar implementar muito esforço para sustentar uma realidade, sendo que ela está lutando e nadando contra a correnteza. Então isso é muito importante para a pessoa ter essa consciência, senão ela vai ficar apenas vivendo experiências aleatórias na vida dela, com desejos e se frustrando ao longo da vida. Por isso a importância em compreender esses aspectos internos, tudo que está reprimido e que está gerando esse resultado negativo na vida dela. Ok? Bom, esse foi o recado de hoje. Tá? É um assunto que dá para estender muito, mas aqui para estender eu teria que abrir várias janelinhas. Então a proposta aqui hoje é direcionar esse assunto para você ter consciência dessas influências que pode estar influenciando o seu resultado ou a falta dele, e o despertar consciente serve para isso, para a gente ir destrinchando todo o assunto, tá? Explorando ao máximo todos os assuntos aqui. Conto com a interação de vocês também, aquilo que você gostaria que eu aprofundasse aqui, explicasse mais, deixa aqui nos comentários que eu vou criando uma aula dentro de cada um desses temas para que você vá explorando o máximo desse conteúdo. Fica o convite para você, segunda-feira, aqui nosso encontro com a Eliane Xavier, e em breve vai ter uma maratona aí sobre sombras. Quem gostou dessa introdução e quiser aprofundar um pouco mais sobre o assunto, também já tem material disponível, gravado sobre o assunto, inclusive até com a própria Eliane Xavier também, fiz uma série de encontros com ela. Mas se você dá uma pesquisada aí, Henrique, Sombras, dá uma olhada lá no meu perfil, tem muita coisa salva também, tá? Tem um material mais antigo, por isso que eu vou atualizar esse ano, trazendo uma sequência sobre o assunto, numa linguagem mais atualizada, tá? Então, esse é o recado de hoje para vocês. Gratidão mais uma vez aí pelo carinho, pela presença, pela participação. Beijo carinhoso para vocês, um excelente final de semana e nos vemos aí na segunda-feira, 8 horas da manhã. Até lá!